Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Esta é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir-te um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Aê! Chegando com o nosso programa Universo Mais, trazendo já música boa para você começar bem a semana, começando com o pé direito. E hoje, claro que nós preparamos um programa maravilhoso para você aí de casa. Mais uma vez falo que estava com saudade, quero agradecer imensamente todos que estiveram por aqui, o Brook Oliver, o Ferreira, também a Thalina, comandando o nosso Universo Mais. Mas agora, como eu disse, estou de volta e hoje nós traremos um assunto muito importante. Você já ouviu falar da dermatite crônica? Para saber tudo sobre esse assunto, eu recebo a doutora Jane Bombarda, ela que é médica dermatologista, cooperada da Unimed Araraquara. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode participar conosco através do nosso WhatsApp. Eu vou pedir para a produção colocar o número aí na tela para você, 169-9628-8828 é o nosso contato direto. E eu recebo também uma mulher incrível, a Samanta Beatriz, ela que é psicóloga e vai nos contar como foi o processo de ser mãe de uma maneira diferente. Ela fez uma produção independente. Olha só que interessante, esse assunto a gente também aborda no programa de hoje. E vamos animar a tarde com o Dedé Souza, que já começou aqui o programa conosco. Sejam bem-vindos, o Dedé e também o seu violeiro. André, Dedé e André, olha aí, já dá para formar uma dupla sertaneja. Bora lá começar então? Roda! Semana passada chegou o outono e eu já começo a apresentar para vocês aí de casa os looks lindíssimos da loja Maria Antonieta. Olhem esse vestido, que elegância. Lindo, já trazendo um pouco da referência do xadrez, no fundo cinza, mesclando um pouco com preto também, muito charme e elegância. Aqui no caso eu coloquei um escarpão, mas você pode colocar uma botinha também. Olha aí que lindo. Look da loja Maria Antonieta, e lá você encontra toda a coleção já outono e inverno para ficar elegante. Eu gosto do friozinho porque a gente fica super elegante, né? Principalmente nós mulheres. Temos essa vantagem, não é mesmo? Então corra para lá, um look mais lindo que o outro. Tem também calçados. Aliás, tem uma promoção. Olha, calçados lindíssimos a preço de pizza. É verdade. Vá correr, vá até lá, corra, aproveite, porque é um mais lindo que o outro. Siga lá no Instagram, no Facebook, tem várias dicas para você, vários looks, tenho certeza que você vai amar. E agora nós vamos falar de um assunto importante. Você já ouviu falar da dermatite crônica?
Hoje, para saber tudo e mais um pouco sobre esse assunto, eu recebo a doutora Jane Bombarda, ela que é médica dermatologista. Seja bem-vinda, Jane. Muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Conseguiu um espaço na sua agenda tão corrida para estar aqui conosco. Sim, a gente... Eu agradeço de coração. Obrigada. E para falar desse assunto muito importante, Jane. Sim, muito comum. Aliás, doutora, a gente pode dizer que qual que é o número de pessoas, uma porcentagem de pessoas que são acometidas pela dermatite crônica? É um número grande? Olha, é um número grande. É difícil a gente ter esse número exato, porque, na verdade, não existe uma dermatite crônica, existem várias dermatites, né? E essas dermatites podem se cronificar. Então, dentro desse grupo de dermatite, a gente tem a dermatite atópica, que eu acredito que é a mais comum? É uma das mais comuns e é aquela que se torna crônica mais frequentemente. Então, eu acho que a gente vai falar mais sobre esse tipo de dermatite aqui. Mas além da dermatite atópica, nós temos a dermatite de contato, nós temos a dermatite desidrosiforme ou desidrose, que é um... Nossa, até o nome é complicado. É, que se manifesta nas mãos e nos pés com pequenas bolhazinhas que coçam muito. Olha. E tem muitas pessoas que ela também se cronifica e fica voltando com frequência, né? Tem também a dermatite de estase, então, e a dermatite numular. Então, essas 5, na verdade, fazem parte do quadro de dermatite ou eczema. Então, eczema é um sinônimo de dermatite. É também bastante, Sim. A gente usa muito isso na clínica, né? Eczema, atópico ou dermatite. E o que é a dermatite? Então, a dermatite, na verdade, esse termo it, esse sufixo it, é inflamação, né? Eu conheço bem alguns ites. É, vários ites, né? Renite, sinusite. Isso, e a dermatite, então, é uma inflamação da pele, né? Da derme. Então, realmente, essa inflamação, ela pode ter várias causas, né? Várias etiologias. Por isso, essa grande quantidade de patologias, né? Que a gente chama de dermatite. Então, se um paciente chega para mim, doutora, eu tenho uma dermatite... Eu vou falar, epa, qual delas? Vamos ver qual delas, né? A gente tem que tentar entender. E como é feito esse diagnóstico para saber qual dermatite? Vocês, de baterem o olho, já sabem. Na grande maioria das vezes sim, mas realmente assim, a história clínica, né? Quando apareceu, as regiões acometidas, os sintomas. Então assim, a dermatite, a maioria delas se manifesta como um avermelhamento da pele. Então a pele fica vermelha, irritada. E coça. Acho que a característica mais importante é o prurido ou a coceira, né? E aí identificou essa vermelhidão, o ideal é já procurar um médico, porque Sim. Quanto mais se agravar, pior, né, doutora? Sim. Por exemplo, a dermatite de contato, muitas vezes a gente identifica a causa. Então, um exemplo comum é a dermatite de contato por níquel, que é bastante frequente. Então, quem tem dermatite por níquel é alergia de metal. Então, bijuterias, fivelas de cintos, verdade, botões. essa é bem comum. Muito comum. Então, se o paciente vai com lesão na região de contato, às vezes relógio, pulseira, e a gente identifica que é isso, a cura é fácil, relativamente fácil, né? Você... Mais ou menos, né? Se você conseguir evitar o contato, a pessoa está curada, ela não vai ficar crônica. Sim, e apesar de ter esse nome de contato, realmente, só para a gente esclarecer, é somente contato com aquele acessório. Isso. Porque nenhuma dessas dermatites, por exemplo, ela pega se eu tiver contato com outra pessoa. Não é contagiosa. Nenhuma Sim. delas é contagiosa, exatamente. Isso é importante frisar, né? E tirando a dermatite de contato, doutora, quais outras são mais comuns que a gente pode ressaltar também? E quais as regiões no corpo que são mais afetadas, mais acometidas? Então, a dermatite atópica, eu diria que acho que é a mais comum, uma das mais comuns e mais importante. A dermatite atópica é assim, ela se manifesta, na grande maioria das vezes, na infância. Né? Então, eu ia perguntar depois da idade, está respondido. Ela acomete bebês a partir dos 3 meses de vida. Ó dó. Pode já aparecer, mas ela pode aparecer até no adulto. Então, ela pode começar, na verdade, né? A incidência dela pode começar em qualquer fase da vida, mas é mais comum nas crianças. E uma característica muito comum da dermatite atópica é que ela tem a ver com atopia familiar e pessoal. O que é atopia? Né? É um estado alérgico. Então, geralmente os pais ou os familiares, se você vai perguntar, ou tem rinite ou asma. Ai, então, que medo. Tem a ver com essa hipersensibilidade do sistema imunológico. Então, a dermatite atópica, ela já vem
de famílias alérgicas. Então a mãe já vem falar, ou o pai tem, ou eu tive, enfim. E aí a criança começa, quando ela se manifesta no bebezinho novinho, geralmente são as bochechinhas. A criança fica com a bochecha vermelha, muitas vezes sai até uma exudação, uma secreçãozinha translúcida, meio pegajosa, fica bem vermelhinha as bochechinhas da criança. Esse é um dos primeiros sinais realmente da dermatite atópica no neonato, assim, né? Na criança bem novinha. Agora, nos adultos, quais regiões a gente pode destacar que são mais comuns? Isso, então aí muda um pouquinho o quadro. Então, nessas crianças pequenas, na bochecha pode até, em casos mais graves, espalhar para o corpo todo, né? Tem casos bem mais severos. Aí, na criança maior, depois dos 3 anos de idade, dos 3 aos 12, que é a população que mais procura a gente no consultório, geralmente as dobras são bem acometidas. Então, essa dobra que a gente chama de cubital e a poplítea, que é atrás do joelho, são as regiões mais frequentemente acometidas. Então, fica também aquele aspecto avermelhado, coçando. E o nosso tema é dermatite crônica, né? Mas para chegar na crônica, a gente tem que passar pelas fases aguda e subaguda. Então, na fase aguda, fica bem vermelho, coça demais e sai também aquela secreçãozinha que eu estava te falando. Depois, isso vai se cronificando, né? Apesar do tratamento, talvez a gente vá falar sobre isso, né? Ela tem fases de melhora e piora. Então, ela passa por uma fase subaguda, na qual ela vai ficando menos exudativa, menos úmida, vai ficando assim um vermelho menos intenso, mas ainda coça bem. E na fase crônica, o aspecto da lesão já muda. Então, o eritema, que é esse avermelhamento, já diminui um pouco e fica uma pele áspera, grossa, descamando e continua coçando bastante. Agora, doutora, eu lendo um pouco sobre o assunto, vi que isso pode ser sazonal. A pessoa está ali com aquela dermatite bem aparente e, de repente, num certo período ela some, depois volta. Isso realmente acontece? Acontece. Na dermatite atópica, principalmente, o período do inverno, agora que começa a ficar mais seco, interfere bastante, piora bastante. É muito característico isso. Porque na dermatite atópica, na verdade, é assim, existe um componente genético, né? E o que acontece, que a gente sabe hoje, é que a nossa pele, ela tem na superfície da epiderme, a gente chama de barreira cutânea. Essa barreira nada mais é que uma camada de proteção da pele, que é formada por lipídios, gorduras e proteína. Essa camada, ela é mal formada na pessoa atópica, isso geneticamente falando. Já existe vamos dizer assim, uma falhazinha na produção dessa barreira. Então, é uma pele muito sensível. Então, a dermatite atópica, diferente da dermatite de contato, que é específica, como eu falei do níquel, por exemplo, a dermatite atópica não. Ela não é uma alergia de uma coisa só. É uma pele que reage muito a vários alérgenos. Então, são vários gatilhos. São. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, na cura da doença. Agora, o emocional também pode ser um gatilho, doutora? Sim, sim. O emocional, ele sempre interfere porque essas patologias, além do aspecto genético que eu falei, tem o aspecto imunológico envolvido, né? Toda uma questão imunológica. E quando se passa por estresse, situações complicadas, a gente sabe que existe uma hiperestimulação, uma mudança no sistema imunológico. Muitas vezes para menos, onde a gente fica mais suscetível à infecção, né? E muitas vezes uma hiperestimulação. Então, esse sistema imunológico já está hiperestimulado por questão de falha na barreira, quando passa por uma questão emocional, acaba piorando mais ainda. Então, não é uma doença que a gente diz que a causa é emocional. Tem todo um aspecto genético, ambiental, imunológico por trás. Mas o emocional, ele é um fator de piora, né? Ele influencia bastante. Bem. Há uma prevenção? Então, é assim, na verdade, existem alguns cuidados para prevenir as crises, né? Que são muito importantes. Então, assim, como essa barreira, ela está diminuída, o que a gente orienta são duas coisas. Não prejudicar mais essa barreira e tentar repor um pouco essa barreira. Então, como a gente faz isso, né? O cuidado principal é o banho. Então, uma criança ou mesmo um adulto que tem dermatite atópica, ele deve ter um banho rápido, um banho com sabonete mais suave, sem bucha. A bucha é um veneno para dermatite atópica.
Porque se a gente esfrega muito com água quente, muito sabonete, você remove mais ainda essa barreira. E eu acho que, na verdade, essa é uma dica para todos, né? Sim, sim. A bucha, claro, ela é importante, mas para você esfregar o pé, o Isso. pescoço, É. né? Agora tira a proteção Tira do a corpo proteção. se você passar sempre, todos os dias. É isso mesmo. Mesmo quem não é atópico, né? No inverno a gente vê muitos pacientes mais idosos que já também vão perdendo pela questão da idade à barreira, Sim. se queixar de coceira pelo corpo por questão de um banho quente, de bucha. E nos idosos Então, as coceiras viram até feridas, né? sim, sim. Então a gente tem que manter. Então esse cuidado é para não prejudicar mais. E depois então desse banho rápido, sem bucha, com uma aguinha morna, não muito quente, porque o calor também tira, né, essa proteção, a gente orienta muito o uso dos emolientes, então os hidratantes de modo geral, né? Claro que tem hidratantes mais específicos, não pode ser hidratante com muito perfume, né? Tem uma composição melhor para quem Por isso, tem... procurar um médico, né? É muito exatamente. importante, porque aí vocês vão recomendar todos esses Isso. cuidados, os produtos específicos para serem utilizados. Doutora, para aproveitar os nossos últimos 5 minutos, eu gostaria que nós falássemos dos tratamentos. Então, assim, a base do tratamento realmente é esse cuidado, né, com o banho e a hidratação. Então, o paciente acabou de tomar banho, nos primeiros 3 minutos é importante já passar o hidratante, porque a pele estando úmida ainda, ela absorve muito mais. Então, isso é o mais importante. Então, hidrata bem a pele. Depois, então, se a pessoa está com a dermatite atacada, vamos dizer assim, a gente tem sim os produtos específicos. Geralmente a gente acaba usando os corticosteroides tópicos, né, que são a primeira linha mesmo para tratamento. Aí existem vários tipos de pomadas. Essas pomadas, elas não são não precisam de receita para serem vendidas, mas eu falo que deveria precisar, porque são pomadas que têm muito efeito colateral. Então, as pessoas precisam ter muita orientação para usar, porque como ela é crônica, se as pessoas vão usando essa pomada sem um controle, dá efeito colateral até sistêmico. Então, tem que ter muita cautela. Eles são muito bons, mas tem que saber usar. Então, se usa só na crise, né? Depois a gente tira, vai tentando manter só com hidratante. Tem outras medicações tópicas também, que em casos mais graves a gente pode tentar mesclar com os corticoides. E os antialérgicos muitas vezes são usados também para alívio da coceira, mas não são as drogas que resolvem o problema de uma maneira definitiva, né? O antialérgico é quando tem uma crise de coceira. Porque as crianças, principalmente, elas têm muita dificuldade, às vezes, até para dormir. E coça demais. Então, às vezes, a gente dá o antialérgico para ajudar a sedar um pouco a coceira e a criança dormir um pouquinho melhor, né? Não se coçar muito, porque ao coçar, ela lesa mais a barreira e piora mais o quadro. Então, a gente tem que manter a unha bem cortadinha, para evitar que a criança se machuque, né? Porque o adulto ainda consegue controlar um pouquinho, mas a criança é complicado, né? Exatamente. Então... E como nós dissemos no começo, não pega. Não, então, não pega. às vezes, né, ver alguém em crise, eu vi algumas imagens, algumas fotos, tem pessoas que ficam com a pele bem vermelha, até com algumas, quando sai no rosto, às vezes algumas erupções, algumas feridas, né, que ficam... Então, não tem que evitar, não vou sentar perto, porque senão, imagina, não, de forma nada disso pega. Não. Então, quem tem procurar um bom médico para amenizar todos esses sintomas. Sem dúvida. E tem muita gente que, a gente está falando que não cura, né? Mas tem muita gente que melhora muito, passa só um período da infância, depois tem uma idade adulta normal, ou então fica mais no adulto mais localizado, muito mais tranquilo de tratar. Os casos graves, graças a Deus, são bem raros, né? Existem, mas são mais raros. Muito bem, doutora. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E eu tenho um recado para você aí de casa, com certeza. A Requinte Móveis e Colchões tem sempre aqueles móveis lindíssimos para sua casa. E lá é o lugar ideal para você renovar um ambiente. É muito gostoso, não é? Depois de um dia inteiro de trabalho, você chegar em casa, ter uma casa bonita, aconchegante. E olha, a Requinte recebeu lançamentos lindíssimos 2019. São móveis de designer com muita elegância e sofisticação. A nova coleção de estofados em living, estofados retráteis, reclináveis, com molas e
estão lindíssimos, lindíssimos mesmo. Então vá buscar esses maravilhosos e confortáveis sofás que vocês só encontram lá na Requinte Móveis e Colchões. Também chegaram as poltronas, tem as chaises, mesas de centro, mesinha de apoio e muito mais. Um bom motivo para você aproveitar e renovar os móveis de toda a sua casa com condição especial de pagamento, hein? Olha, toda a loja em 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Vá correndo para lá, Requinte Móveis e Colchões, eu tenho certeza que os móveis dos seus sonhos estão lá. Corre lá, ó, Avenida Luiz Alberto 756. Vamos encerrar esse bloco com música? Vamos lá? Faço de tudo pra te dar uma vida boa. Você é minha patroa, mas não tá dando valor. Chego cansado, a casa tá toda suja. Você nem se preocupa se tudo está um terror. Nem meus parentes com você estão contentes. Com certeza eles sentem que você se acostumou. Na vida boa de mocinha inteligente, pensa que sou seu escravo, se enganou, pois eu não sou. Vê se te manca, mulher, sai dessa vida. Tá mal acostumada a viver na boa vida. Vê se te manca, mulher, não quero mais. Pega as tuas coisas e vai pra casa dos teus pais. Vê se te manca, mulher, sai dessa vida. Tá mal acostumada a viver na boa vida. Vê se te manca. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante e Bar. Fique por dentro dos trabalhos de preservação ambiental, das pesquisas para salvar a biodiversidade e dos projetos de desenvolvimento sustentável. Todo domingo, 5h30 da tarde, no Repórter Eco. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga os teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Aê!
Segundona com tudo, quero mandar meu beijo para todos da Clínica de Beleza e Estética New Look. Lá você encontra aquele shopping da beleza, são 3 andares. Chegando já tem estacionamento coberto com manobrista e depois grandes profissionais para você mulher vaidosa, para você homem vaidoso. Aliás, os homens têm um espaço masculino reservado só para vocês. Dia da noiva, dia da debutante, tudo que você procura tem lá na Clínica New Look. Falando em dia de beleza, dia da noiva, quem acompanha as minhas redes sociais, viram lá a nossa chamada do Casamento dos Sonhos. A primeira edição foi um grande sucesso, onde nós presenteamos 2 casais com 2 festas completas, com direito a tudo, vestido de noiva, aliança, uma festa linda e até a viagem de lua de mel. Estamos na 2ª edição do Casamento dos Sonhos. Dessa vez, um casal será presenteado com uma festa para 100 pessoas. O espaço é lá no Unique Hall, com decoração daqui luxo. Tem o Jorge Joia que entra com os doces, com um bolo, a Mont Blanc com um lindo vestido de noiva. Enfim, depois eu vou falando aqui ao longo dos programas todos os nossos parceiros. Será uma festa de luxo, maravilhosa, regada de muito amor. Então, para você participar, mande a sua história lá no inbox da página Daniele Marques. Se atente que seja a página, porque aí lá a produção tem o acesso à sua história. Não é no meu Facebook, tá? É na página Daniele Marques. Então, se você tem o sonho de casar, nos convença com a sua história de amor. Mande lá, o casamento será em setembro e até lá nós vamos acompanhando todo o passo a passo desse casal, a primeira escolha do casal, a história mais linda. E depois a gente vai acompanhando em formato de reality todo o passo a passo do casamento dos sonhos. Então, participe. Falando em sonho, antigamente as mulheres nasciam já para serem esposas, mães, mas e aquela que quer ser mãe sem precisar ser esposa? Uma mulher autossuficiente, e é ela que a gente conversa agora. A Samantha Beatriz Dias, psicóloga, ela que chegou no seu momento e falou: eu quero ser mãe. E foi atrás de uma produção independente. Isso que é uma mulher realmente independente. Eu estou admirada com a sua história, Samantha. Parabéns. Obrigada, Dani. E por falar disso abertamente, porque eu acredito que através da sua história você acaba incentivando outras mulheres. Com certeza. Eu acredito que a produção independente ela deve ser mais comum do que nós imaginamos, mas nem todas as mulheres chegam assim e falam abertamente. Você colocou e relatou toda a sua história ali na sua rede social, foi onde eu descobri, te chamei para vir aqui participar do programa. Eu sei de uma artista, que é a única realmente que eu sei da produção independente, que é a Carina Bach. Nós temos até a imagem da Carina Bach, uma história muito parecida com a sua história. Eu até fui atrás de saber. A Carina Bach, ela foi casada por 10 anos, só que o ex-marido dela já tinha filhos e não queria mais. E ela optou, então, ok, eu vou ser mãe, estando com você ou não. Olha aí, que lindo! Eu acho que ela fez a fertilização fora do país, né? Ela fez. Então, ela foi em busca do sonho. Foi em busca do seu sonho. Ela foi em busca do sonho assim da que ela mesma completou forma. 40 anos. Exato. Olha ali. Ali são as fotos da Samantha, que depois a gente vai abrir. Mas eu gostaria de saber agora a sua história, Samantha. O que te motivou? Então, Dani, eu estava dentro de um relacionamento, eu estava noiva. E então era um relacionamento estável e com certeza, eu tinha certeza que em 2018 eu estaria grávida, porque em janeiro seria o meu casamento. E aí tive uns contratempos dentro do relacionamento, percebi que ele não ia seguir adiante e em junho resolvi colocar um ponto final. E
Foi em junho de 2017. Passou-se todo esse processo, né, de eu elaborar esse fim de relacionamento. E sempre foi seu sonho ser mãe? O meu sonho de ser mãe, desde os 18 anos eu falo, olha, eu não sei se eu vou casar, se eu vou ter um parceiro, mas eu vou ter um filho. Né? Então, esse foi um discurso que eu sempre tive. A minha mãe até se assustava um pouco. Ela falou assim, menina, você é muito nova, você nem sabe o que vai acontecer na sua vida. E eu falei assim, eu sei, mas é uma coisa que, para mim, é muito forte, esse desejo de ser mãe. E aí, quando eu percebi que meu relacionamento realmente não ia para frente, em 2018, em junho, começou a me dar uma vontade muito doida de ser mãe. Eu acho que o relógio biológico, ele dá um apito, né? Qual a sua idade hoje? Hoje minha idade é 38. 38 anos. 38 anos. E aí, quando realmente veio essa vontade, eu falei assim, então eu vou realmente atrás do meu sonho. E foi quando tudo começou. E como foi esse processo, esse passo a passo? Primeiro, houve a decisão, antes de tudo. Exatamente. Você sentou com a família, você conversou, teve o apoio da sua família? Exatamente. Eu tomei a decisão, fui pesquisar a respeito. A Karina foi uma mulher que me inspirou. Ai, que ótimo! Ela foi uma mulher que me inspirou. Ela é incrível mesmo. Ela é incrível, uma coragem, né? E a fertilização toda, assim, o processo é uma caminhada de fé. Aí eu sentei com os meus pais, né, primeiramente com a minha mãe, sentei com ela, conversei, trouxe, né, essa vontade. Depois sentei posteriormente com meu pai, contei tudo, tive o apoio dos dois. Que bom, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque querendo ou não, é uma constituição familiar diferente, não aquela que a sociedade está esperando. Então assim, eu vou ter a minha constituição familiar diferente, né, regada de muito amor, né, vai ter a parte da educação, então assim, é algo que é muito sério, não se toma uma decisão dessa assim, de uma hora para outra, né. E olha, Samantha, na verdade, isso de criar o filho sozinha é tão comum, independente de fertilização ou não? Exatamente. Não é? Exato. E nós vimos, a gente vê tanto, né, tanto caso de as pessoas têm um relacionamento, de repente essa criança nasce, o relacionamento não dá certo, né, ou mulheres que engravidam e os filhos não vão ter contato com os pais. Então, eu acho que quando é uma escolha, exatamente. eu acho que às vezes é até melhor. Com certeza, com certeza. O poder da escolha é muito importante, né? Exato. Agora estou muito curiosa para saber como que é tudo isso. Você decidiu, buscou uma clínica. Exatamente. E qual foi o primeiro passo? Você escolhe, porque eu vi a Karina falando sobre isso, ela tem acesso às características. Lá nos Estados Unidos é mais completo essas características do doador, né? Eu não sei aqui no Brasil como que é, mas lá ela sabe personalidade, como foi a infância, se teve alguma patologia ou não, como que é aqui essa escolha? Aqui também, né? Existe toda uma regra, né? Então assim, a pessoa que decide ser doadora, né, de sêmen, é algo muito responsável, né? Então ele vai fazer uma bateria de exames, né? E nisso tem uma ficha completa para saber a respeito das características. Então desde altura, cor dos olhos, cor do cabelo, textura, profissão, hobbies, esportes, exatamente, línguas que a pessoa fala, histórico de família, e essa pessoa não pode ter nenhum tipo de doença congênita e doenças familiares. Então, é algo também assim, é uma segurança muito grande, muito grande. Então, assim, e eu escolhi um doador na qual tinha várias características. Você pode contar algumas aqui pra gente? Posso adiantar que Sofia vai ser loirinha, dos olhos claros, bem branquela, e vai ser alta também. A mãe tem quanto de altura? A mãe tem 1,78 m, o doador tem 1,81 m. Uau! Então a Sofia vai ser comprida. E me fala, você como... Eu já estou até atropelando um assunto no outro, porque é tanta curiosidade, mas depois eu volto nisso. Vamos continuar no passo a passo, tá? Você escolheu o doador lá, decidiu, junto com a família também, sempre em decisão com eles, ou essa foi uma escolha sua? Essa foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. E não é tão simples decidir, né? Eu escolhi primeiro, assim, 12 doadores, aí eu fui fazendo o processo seletivo, né? Para ver até em qual se realmente se enquadrava mais.
Que legal, porque querendo ou não carrega, né? Essas características genéticas, não só Exato. físicas, mas Sim. características de personalidade, isso é Exato, fato. exato. Então é importante. É muito importante. E ele é uma pessoa assim generosa, extrovertida, Ai, que ótimo, educada. Então assim, foi uma coisa que realmente que a gente presta atenção nesse momento. Aí depois disso é feito. Então, Qual é o segundo assim, passo? primeiro passo, procurar uma clínica responsável na qual você se sinta totalmente acolhida. Né? Você precisa de profissionais que te acolham nesse momento. Sim. Porque o processo de fertilização é um processo muito delicado, né? Então começa a bateria de exames, estimulação dos folículos, né? Então assim, onde vão estar os óvulos, porque depois que tem essas estimulações, que são injeções na barriga, né? Eu tomava 2 injeções por noite. E você mesma? Eu se mesma me aplicava? aplicava e minha mãe Ai. sempre me ajudando. Fiquei com a barriga toda roxinha e tal. E aí quando vai fazer a coleta dos óvulos, né, é dada anestesia, aí coletou-se 40 óvulos, né? Eu, apesar dos 38, por conta da minha qualidade de vida, alimentação, esportes, né, eles me deram 28 anos na parte física. Que ótimo! Fiquei muito feliz por isso. Então, 19 óvulos foram congelados. Nesse momento eu já tinha escolhido o doador, né? Então, o sêmen já estava na clínica. Então, assim que eu saio da coleta de óvulos, os outros 19 óvulos, eles foram para o laboratório para fazer a junção de espermatozoide com óvulo, na qual eles vão, né, para um outro processo e vão virar embriões de 5 dias, que eles chamam de blastocisto. Né? Que E interessante. de tudo isso que acontece, eu tive 9 embriões. 9 embriões. Então, fiquei lá com os embriõezinhos, aí esses embriões foram congelados. Você pode usá-los daqui a um tempo. Exatamente. Eles vão ficar congelados o tempo que eu determinar, né? Que interessante. Aí acabou essa fase, e essa fase ela é bem dolorida, muda muito. Eu engordei 7 quilos, depois eu consegui reduzir 4 quilos, fiquei ainda com os 3. Aí você começa a preparação do endométrio, que é onde vai virar um colchãozinho bem confortável e vai ser colocado os embriõezinhos nesse local, né? E aí você começa essa preparação. Aí eu fiz isso por volta de 15 dias, aí foi marcada a transferência. Infelizmente, a minha primeira transferência não deu certo, eu estava muito emocionada. Quantos você transferiu? 2 embriões. Estava muito emocionada, foi muito, muito bonito, mas infelizmente a minha emoção eu acredito que prejudicou, por isso que a ansiedade a gente precisa saber controlar bastante, né, nesse momento. E depois de quanto tempo você tentou novamente? Praticamente 15 dias depois já estava tentando de novo. E eu fiquei triste, acolhi essa dor, mas foi muito rápido, porque eu não queria abaixar meu nível de energia, porque eu sabia que eu estava no caminho certo e aquilo era só o processo, né, para eu chegar até o que eu queria. E aí na próxima transferência, eu coloquei também 2, e aí 11 dias depois eu tive meu tão sonhado e feliz positivo. Ai, que lindo. E foi muito emocionante. E você emocionante. revelou só depois de 3 meses, Eu né? revelei só depois de 3 meses. Eu contei para a família, né, para algumas pessoas mais próximas que me acompanharam nesse processo, né? E depois eu revelei e fiz questão, Dani, de contar a minha história. Porque eu sempre escutava assim: ah, mas você está grávida? Quanto Quem tempo é o é menina, pai? não sei o que. Você casou? Eu não casei. Fiz uma produção independente por fertilização in vitro, né? O pessoal Aí fica... a pessoa, né? Gente que acolhia muito bem, gente que se assustava. Aí por isso a minha decisão de escrever a minha história para as pessoas, aquelas que têm esse sonho, essa vontade, que vale a pena ir atrás e precisa ir atrás para realizar. É um sonho tão bonito. É um sonho, eu falo que foi a melhor Nós temos decisão. algumas imagens, eu pedi para colocar aí na tela. Olha aí. Ah, meus pais, Pai, mãe, o dia do positivo. E eles vibraram muito junto com Muito, você? esse dia todo mundo chorou. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que é casado, tenho uma filhinha de 2 anos, a Laura, beijinhos então a Laura para vai eles. ter aí uma Vai ter uma priminha. Aí foi no Natal, que ninguém sabia, mas mesmo assim, coloquei a fotinha do ultrassom na árvore,
ali para enfeitar, para ela compartilhar também o Natal, o primeiro Natal dela Que delícia. com a gente. Foi o Natal mais especial da sua vida. Foi porque o meu maior presente já estava dentro de mim. Eu acho né? que essa foi a primeira foto que Essa, você colocou. essa foi a foto que eu coloquei e foi quando as pessoas ficaram sabendo que eu estava grávida. Foi a primeira postagem. Linda foto. Foi a primeira postagem. Olha aí. Essa também. Você tá hoje com quanto 5 tempo meses. de gestação? 5 meses. 5 já? meses. Já essa foto já é dos 4 meses. Foi quando eu descobri que era menina. Daí eu já sabia antes. Eu fiz o exame de sangue logo com 9 semanas. Então eu já sabia. Então essa aí Sofia. E aí a decisão do nome, Sofia, que eu sempre disse que eu teria uma Sofia. Lindo. Olha que gostoso compartilhar essa história. Mas você, como psicóloga, Samantha, eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre, depois que a Sofia começar a entender um pouco mais da vida, como que você vai conduzir desde do primeiro momento? Você vai contar tudo abertamente para ela? Sim, sim. A minha escolha do doador ter bastantes informações é justamente para quê? Para eu poder contar para ela, né, como que aconteceu todo o processo. Eu estou fazendo um álbum para ela desde o começo do meu tratamento até os dias de hoje. Então, assim, vai ser um processo e eu quero que ela saiba disso e eu vou conversar com ela abertamente a respeito disso. Eu não quero que tenha tabu, porque eu acho que quando tem tabu, né, o tabu começa dentro de casa. Então, eu preciso falar abertamente com ela para que ela seja uma criança segura, porque ela vai enfrentar isso também lá fora, né? De repente ela vai olhar e vai falar assim, olha, por que a minha amiguinha tem um pai e eu não tenho pai? Sim, e eu sim. poder explicar toda a história dela e ela entender e compreender que essa foi uma decisão de amor, né? E foi uma decisão Muito de amor, muito amor, muita Que coragem. vale pela mãe, Vale. pelo pai. Vale mesmo. Então foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Dani. Muito legal você estar preparando todo esse álbum para que ela receba e possa vivenciar um pouco Exato. desse momento que você está passando. Exatamente, por isso estou fazendo Agora. questão de ilustrar tudo. O programa já vai também, né, para ela também Sofia, visualizar. olha, um beijo para você, linda. Que gostoso. Está muito gostoso viver tudo isso. Eu Tá imagino muito bom. que sim. Uma decisão realmente de uma mulher que é dona de si, dona das suas vontades. Eu deixo aqui a minha imensa admiração, né? Porque muitas têm vontade, mas realmente têm também o medo de enfrentar esses tabus. E tabus a gente enfrenta, em N momentos, né, também. Não só nessa situação, mas como em tudo da nossa vida, né? Então, assim, é só mais um passo. Por fim, quando eu comentei sobre essa entrevista com algumas pessoas, me pediram para perguntar se é um procedimento muito caro. É um procedimento caro. É um procedimento caro, mas eu falo que o dinheiro a gente trabalha. Vai atrás. E a gente vai atrás. Então, assim, da mesma forma que você faz e você recebe, você também vai continuar fazendo e as coisas vão voltar da mesma forma. Custa mais de 10 mil reais? Mas vale a pena. Vale a pena. E como você disse, né? Vale a pena. Vai É atrás um sonho. do sonho. É um sonho, é para não se arrepender depois. Porque depois a vida passa e aí você vai ficar se lamuriando ou lamentando. Então, assim, não vale a pena. E hoje em dia existe o SUS também. Ah, é? Eu acho que é uma lembrança boa colocar essa informação. Existe o SUS, existe sim uma fila, existe, as mulheres elas podem ser, antes dos 35 anos, doarem seus óvulos em clínicas, muitas vezes abatem também o valor do tratamento. Então, assim, é uma questão de ter as informações. Mas no SUS existe sim a fila para você entrar, para você poder estar fazendo a fertilização. E uma coisa também que eu acho que os homens não têm muitas informações de como serem doadores, né, de sêmen. Exatamente. Eles recebem por isso ou não? Não, nos Estados Unidos sim, eles recebem, mas aqui no Brasil é voluntário. Tanto é que tem sempre a mensagem, o porquê desses homens estarem fazendo esse ato. Do doador que eu escolhi, ele falou que ele sentia que ele tinha um vazio dentro da vida dele e que a partir do momento que ele virou doador e proporcionou
realizar o sonho das mulheres. Olha que se ele assistir essa entrevista, ele pode descobrir Que é ele, né? E aí isso daí trouxe uma renovação de vida para ele. Que lindo. Né? Então é uma Exatamente. doação, né? Então assim, Com da forma que certeza. vai e volta também. Então, os homens que tiverem interesse, procurar as clínicas aí As clínicas, com no certeza. Brasil. Samanta, parabéns pela sua atitude. Muito obrigada. Adorei saber mais da sua história. Obrigada, Dani. E quem quiser seguir a Samanta lá na rede social, até para ir acompanhando aí o crescimento na barriguinha da Samanta, da Sofia, né? E até o nascimento. Como é que tá lá no Instagram? No Instagram tá Sassá B. Dias. Sassá B. Dias. Isso. É só me achar lá. Ou no Facebook, Samanta com TH Beatriz. Tá certo. É só entrar e acompanhar toda a nossa história. Muito obrigada. Obrigada, Tudo de bom Dani. para Sofia. Muito Que vai obrigada. nascer quando? Julho, eu acredito que 17 de julho Sofia está aqui Canceriana. já. Canceriana. Bem. Ótimo signo. Vamos de música então? Pudesse voltar ao passado e te encontrar outra vez, te dizer que ainda te amo e jamais consegui te esquecer. Você não me sai da lembrança, meus olhos querendo te ver. Penso até que vou ficar louco se eu não voltar com você. Ah, como eu queria te encontrar, te dar um beijo e terminar com essa dor da solidão. Tirar desse castigo, pois não consigo deixar de te amar, de te amar. Você já se perguntou sobre a vida no mundo espiritual? Quando a gente morre, qual local somos recebidos? Para onde nós vamos? Conversarei sobre esse assunto com Jamiro dos Santos no próximo programa. Aguardo a sua audiência. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Com reapresentação toda quinta-feira às 2 da tarde. Tem tudo de bom, tem o melhor atendimento. Aqui você abastece qualidade. Tem tudo de bom, tem conveniência. Tem o melhor pão quentinho da cidade. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Avenida 36, esquina com a Rua 5. Qualidade Petrobras. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante Bar. É que tu não desgruda de mim e o meu pensar te pertence. A música teve desde sempre lá em casa, sabe? Música, pra mim, é isso. É você organizar através de uma mensagem de um modo mais inteligível que está se passando dentro de você. A música é um tipo de religião, é uma expressão artística, é uma ferramenta política. Não desistir da paz, fazer ser ouvida a voz. Tá gostando da música? Provou, provada. Vocês. Posso lhe
razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Programa Universo Mais. No primeiro bloco eu comentei sobre o casamento dos sonhos, na verdade no início do segundo bloco. Mas depois eu quero mostrar o vídeo para vocês. Só que casamento, como é uma grande festa, festejando o amor, antes eu quero falar da Vila Copos. Agora estamos chegando na época mais gostosa do ano. Então, para você que quer aprender a fazer ovos de Páscoa, lá você encontra vários cursos. Tem curso para você que quer aprender a fazer aquele ovo recheado, com aquela casca deliciosa, ou então o ovo de colher. Vá correndo lá para Vila Copos. Além de tudo, você encontra embalagens variadas, várias forminhas, diferentes formatos e, claro, os melhores chocolates com os melhores preços. Tudo isso só lá na Vila Copos. Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque sim, a vida é uma festa. Agora sim, quero contar um pouco mais, vou até sentar aqui, ó. Eu quero falar do Casamento dos Sonhos, esse quadro que foi o maior sucesso. Nós presenteamos 2 casais, a Arla e o Ulisses. Sim, a Arla, mas o marido da Arla, Ulisses, e também a Larissa e o Daniel. 2 casais especiais com histórias lindas. E eles tiveram aí festas incríveis que foram um marco realmente em suas vidas. E agora a gente quer repetir tudo isso, tudo que foi tão bom, a gente quer fazer de novo. Já estamos com ótimos parceiros, 3 empresas envolvidas no nosso segundo Casamento dos Sonhos. E você que tem aí uma linda história de amor, porque o amor verdadeiro, olha, quando eu fiz esse quadro a primeira vez, eu vi o quanto ele ainda é latente, o quanto existe realmente histórias lindíssimas de amor, né? Geralmente as pessoas acabam banalizando, falando que casamento não é algo legal, que relacionamento não é bacana. Muito pelo contrário, eu recebi mais de 150 histórias, homens mandando também suas histórias ali com o desejo de realizar o sonho da esposa de entrar na igreja e o seu sonho também. Então, eu acredito que vale muito a pena celebrar o amor através desse quadro Casamento dos Sonhos. Pode soltar o vídeo, por favor, produção? Está chegando mais uma edição do maior quadro do interior paulista, o quadro que emocionou a todos. Prepare-se para o Casamento dos Sonhos. Você que sonha em oficializar a união com o seu amor, chegou a hora. Uma festa linda com tudo que um casal que se ama merece. Para se inscrever, entre na página Daniele Marques e mande a sua história inbox até o dia 12 de abril. Eu estou ansiosa, esperando pela sua linda história de amor. Entre lá na página Daniele Marques no Facebook, porque é só até o dia 12 de abril. Então, estou aguardando você participar, contando a sua história. Se você conhece alguém que tem uma história linda, passe para essa pessoa, conte para ela, para que ela possa participar do quadro Casamento dos Sonhos. E agora eu vou conversar com ele, que cantou aqui ao longo do programa, e não é Dedé. Eu disse no primeiro bloco, Dedé é Dedê. Dedê Souza, sejam bem-vindos. Muito obrigado. E o André aqui também acompanhando no violão. Dedê vem de que nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é totalmente diferente do apelido. Foi minha mãe que eu não sei de onde ela tirou isso. O nome ou o apelido? O nome é José Carlos. José Carlos. O apelido Dedê eu não sei de onde ela tirou. Mas pegou, ficou. Pegou, ficou. E você sempre foi músico? Então, nem sempre. Assim, comecei já faz uns 6 anos atrás, sabe? E a gente toca em barzinho, sabe? Faz show em barzinho. E você gosta de vários estilos musicais ou é o sertanejo mesmo? Não, o sertanejo mesmo. Que você realmente gosta? Isso, que eu realmente gosto é o sertanejo mesmo. Sertanejo universitário, algumas da moda de viola também, gosto muito.
Tudo bem. E tem planos aí para carreira em 2019? Então, estamos com um plano sim. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue. Estou com uma música de trabalho aí. Autoral? Sim, a patroa... Você que escreveu? Tem essa Se Eu Pudesse Voltar ao Passado também, que é na verdade de um amigo meu, Marco Antônio, que até queria mandar um abraço para ele. E essa Patroa que eu fiz agora, música Patroa também, essa de composição minha. Você já cantou aqui pra gente ou Já vai cantei, cantar? já cantei. Canta um trechinho então pra gente relembrar a música Patroa. Faço de tudo pra te dar uma vida boa. Você é minha patroa, mas não tá dando valor. Chego cansado, a casa tá toda suja. Você nem se preocupa se tudo está um terror. Bem, meus parentes com você estão contentes. Com certeza eles sentem que você se acostumou. Na vida boa de mocinha inteligente, pensa que sou seu escravo, se enganou, pois eu não sou. Vê se te manca, mulher, sai dessa vida, tô mal acostumada a viver na boa vida. Vê se te manca, mulher, não quero mais. Pega suas coisas e vai pra casa dos teus pais. Legal! Então essa que é uma vida boa, né? Quer ficar só em casa, assistindo televisão. Então, na verdade, essa música é fatos reais, né? Então não pode contar com o nome da patroa aqui, não. Então, mas foi com você ou com... Aconteceu comigo mesmo. Com você? Comigo mesmo. Se apaixonou, deu a vida de princesa pra pessoa. Até quando estava no possível, né? Mas infelizmente não, não teve valor, né? Fazer o quê? Aí você devolveu ela pros pais. Exatamente. Tem que colaborar, né? Afinal, o que eu estava falando aqui sobre a beleza do relacionamento é também essa cumplicidade, tem que ter amizade. Com certeza, tem que ter, verdade mesmo. Não pode ser partido de um lado só, né? Tem que ser os dois, tem que se ajudar e tocar a vida para frente. Crescerem juntos. Crescerem juntos, exatamente. Tanto nos momentos difíceis passar junto e nos bons também a gente poder curtir, né? E desfrutar com muito gosto. Exatamente. Dedê, muito obrigado. Vou pedir para vocês prepararem uma música para a gente encerrar o programa. E agora eu vou me despedir de você aí de casa, lembrando, reapresentação às 15:45. E adianto que a partir da semana que vem, teremos um formato diferente do programa Universo Mais. Então vocês acompanhem, porque tem muitas novidades aí para acontecer. E você segue lá na rede social, no Facebook, no Instagram, para acompanhar de pertinho todas essas mudanças, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abração, Marco Antônio, Júlia Berto. Se eu pudesse voltar ao passado e te encontrar outra vez, te dizer que ainda te amo e jamais consegui te esquecer. Você não me sai da lembrança, meus olhos querendo te ver. Penso até que vou ficar louco se eu não voltar com você. Ah, como eu queria te encontrar, te dar um beijo e terminar com essa dor da solidão. Ah, por favor, volta comigo, vem me tirar desse castigo, pois não consigo deixar de te amar, de te amar, de te amar. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.